Em 2022, celebramos 40 anos de ordenação de mulheres na ESLB. E em 2024, 200 anos de presença luterana no Brasil. Que alegria celebrar a caminhada das mulheres na igreja. Mulheres teuto-brasileiras foram estimuladas a assumir o papel de mães da nação, no sentido biológico e cultural. E isso se dava especialmente por meio do cultivo da língua alemã, da fé evangélica e da repetição de comportamentos e hábitos cotidianos no ambiente familiar. Nesse sentido, é importante lembrar que além da cultura patriarcal, que sempre impôs limitações às mulheres em diferentes épocas e lugares, restringindo sua atuação ao papel de dona de casa, esposa e mãe, também elementos relacionados à espiritualidade moldavam a sua identidade. O cuidado dirigido às pessoas era um espaço de atuação das mulheres. No cotidiano, na área rural especialmente, mulheres teuto-brasileiras evangélicas assumiam as funções de médica, parteira e enfermeira, oferecendo assim consolo a quem precisasse. Os professores também sabiam que podiam contar com as mães como parceiras no ensino das suas crianças, e isso os deixava realmente contentes. Muitas mulheres também se envolviam no preparo do espaço dos cultos, das festividades comunitárias e eram protagonistas na preservação do cultivo das festas cristãs no ambiente familiar. Sua opinião era considerada o pontinho da balança, ou seja, tinha influência nas decisões que o marido expressava em público. Por que demorou tanto tempo para as mulheres serem ordenadas? Todo envolvimento nos trabalhos na comunidade, líder da juventude evangélica, orientadora do culto infantil, colaboradora de festas, fez-me sentir chamada para ser alguém que trabalhasse na seara do Senhor. Aquilo que somos e fazemos, só o somos e fazemos porque Deus se faz presente como autor da nossa vida. A primeira mulher a ingressar na Faculdade de Teologia foi Elisabeth Dietz, foi no ano de 1966, e também ela foi a primeira mulher a obter o título de bacharel em teologia em 1970. A primeira mulher a ser ordenada na ESLB foi Edna Moga Haminger. Isso aconteceu no dia 13 de novembro de 1982. A primeira mulher a ser instalada como pastora numa comunidade da ESLB foi Rita Marta Punk. Sempre fui muito encantada pelo meu ministério. A coerência entre falar e agir foi fundamental no exercício do meu ministério. Os desafios ao longo do meu ministério como catequista foram grandes. O medo de não poder dar conta do esperado, os julgamentos pelo simples fato de ser mulher, o comando de lideranças masculinas onde eu atuava, a busca por espaço e reconhecimento financeiro igualitário, a necessidade de formação constante para ser reconhecida de igual forma a outros ministérios. Nossa caminhada histórica como mulheres do ministério com ordenação é de luta por espaço, de visibilidade, de mostrar nossos dons, nossa criatividade, nossa formação. A motivação para o trabalho
foi a coragem para enfrentar o novo, o diferente. As alegrias são muitas, apesar do sofrimento. Ser testemunha do amor de Deus, a alegria de poder ser luterana e dar meu testemunho de fé no movimento ecumênico, nas escolas, estar ao lado das pessoas sem distinção de raça, cor, credo, classe social, gênero. Hoje, a maioria das igrejas protestantes históricas, luterana, metodista, presbiteriana, anglicana e algumas igrejas batistas, ordena mulheres, mas alguns segmentos protestantes, bem como a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, não o fazem. Por que isso? Foi para explicar questões como essas que a cadeira de teologia feminista foi criada nas faculdades Este em 1990. A teologia feminista se baseia na fórmula de batismo encontrada em Gálatas. Já não há mais judeu nem grego, escravo ou livre, homem e mulher, porque somos um em Cristo Jesus. As irmãs sempre se reconheceram como tendo um ministério na igreja. O termo ordenação só foi usado em 1992. Inicialmente, quando começou o trabalho das diaconisas no Brasil, em 1939, eram os hospitais que mais reclamavam a presença das diaconisas. Mais tarde isso mudou, elas foram entrando em outros campos de serviço. Celebrar pelo fato de carregar comigo a primeira ordenação ao ministério missionário na ISLB. Celebrar o espaço conquistado. Precisa partir de nós, mulheres, no nosso ministério, sermos propositivas e fomentar outras mulheres e não terem medo de serem elas mesmas. Somos parte de uma luta maior, carregada de paradigmas e de rótulos, de coisas que nos foram ensinadas. Como não celebrar 40 anos de resistência? Falar do ministério é olhar para a caminhada e perceber que Deus caminha conosco. E nessa caminhada nós não estamos sós, pois dia a dia mais pessoas são acrescentadas para caminhar conosco e vêm para dar sabor ao ministério e à nossa vida. Acredito que o marco de comemoração pelos 40 anos de ordenação de mulheres na SLB, ele se dá dentro de um contexto muito desafiador para a liderança das mulheres, né? Porque além de uma cultura machista que também está presente dentro da igreja, existe um avanço dos fundamentalismos religioso e político que tem servido como instrumento de desarticulação, de repressão e de opressão das mulheres. Um dos maiores desafios em ter aceitado essa função foi acreditar que as pessoas confiariam no meu servir para Deus, acreditar que eu poderia servir a Cristo liderando os meus irmãos e as minhas irmãs. E a gente foi indo, entendendo que toda mulher tem algo a dizer. Nós somos mulheres luteranas por graça e por fé. E isso nos traz a esperança e nos dá a certeza de que uma igreja liderada por mulheres é sinônimo de fé, de coragem e de força. A gente continua tendo vontade de contribuir para a formação do reino de Deus. Hoje, 1/3 de nossos ministros e ministras são mulheres, catequistas, missionárias, diáconas, diaconisas e pastoras, atuando de norte a sul em comunidades e também como pastoras sinodais. Exercer o ministério como pastora sinodal requer cuidado. É um importante espaço onde nós, mulheres, contribuímos com reflexões e encaminhamentos para que a Igreja cumpra a sua missão. O desafio é exercer o pastorado sinodal com sensibilidade, afirmando que é possível sim abraçar e estender a mão em todos os momentos a cada ser humano. Ministério é vivência, é olho no olho, é o passo junto das ovelhas.
Ministério é entrega. Entrega primeiramente ao Senhor que nos chama. É por Ele, por causa dEle, que os desafios não nos impedem de prosseguir. Temos sim espaço para mais mulheres atuando como ministras, como lideranças, e precisamos celebrar as vitórias conquistadas diariamente. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil. É muito trabalho, temos muito a fazer.